O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Como eu falei para vocês no início desta Santa Missa, dessa chamada solenidade do coração de Jesus, eu dizia para vocês que hoje a igreja pede para se rezar pela santificação do clero. Mas por que justamente no dia do Sagrado Coração de Jesus é pedido que os fiéis rezem por nós sacerdotes? Então vamos entender. A primeira coisa que nós precisamos trazer no dia de hoje é: Deus, Ele quis nos amar com um coração humano, não somente como um coração divino, mas como um coração humano. E a Santíssima Trindade, ela nos ama com o coração humano através da segunda pessoa, que é Jesus. Então é bonito, né, que uma mãe, né, ali o casal, quando a mulher fica grávida, eles ficam ansiosos para ouvir a batida do coração do filho, né? Quando vai lá, que ouve, a mãe e o pai exultam de alegria. É o coração do meu filho que está sendo formado, que já se formou no coração da mãe. Então, esse coração humano de Jesus se formou no coração da Virgem Maria. Por isso que amanhã nós vamos comemorar também o dia do Imaculado Coração. Mas por que Deus quis nos amar com um coração humano? Para que, através do coração humano, Deus sofresse também. E sentisse tudo aquilo que nós sentimos. Né? Nós temos as tentações, Jesus foi tentado. A única coisa que não aconteceu com Jesus foi o pecado. Mas o coração dele sente, né, tristeza, mas também alegria. Se nós formos olhar na Sagrada Escritura, nós vamos vendo, né, momentos de alegria de Jesus, momentos de tristeza, mas o momento da traição. Imagina como ficou o coração de Jesus quando Judas dá aquele beijo. E Jesus diz assim: Judas, com um beijo tu me trastes. Imagine a tristeza do coração de Jesus com Pedro, a tristeza do coração de Jesus com as autoridades religiosas daquele tempo, que mentindo condenaram ele. A tristeza de Jesus e o sofrimento, né? Ele na cruz, ali dando a vida por nós, e aqueles homens escarnecendo dele. E ainda está até dividindo as vestes dele, fazendo um joguinho lá enquanto esperava ele morrer.
E aquele momento que aquela lança foi introduzida no lado dele, penetrando no coração, e os homens... Tudo isso fez por amor. E aí, lá no século XVII, Jesus ele aparece para Santa Margarida Maria Alacoque e ele mostra o coração dele. Então, depois vocês olhem o detalhe do coração de Jesus, né? Está lá. Um lado dele tem a marca da lança que foi penetrada, tem a coroa de espinhos e em cima um fogo, né? Para mostrar, olha, tudo isso, a coroa de espinho, o coração que penetrou, todo o meu sofrimento, a flagelação, isso tudo foi por amor. Como está dizendo o Salmo hoje, né? Deus não nos trata como exige as nossas faltas. Imagine se Deus nos tratasse como exige as nossas faltas. Então, nessa aparição, Jesus mostra o coração para Santa Margarida Maria Alacoque. E aí ele diz uma coisa. Ele diz, eis o coração que tanto vos amou, ele diz. Mas, ao mesmo tempo, esse coração é desprezado. Tanto desprezo a tanto amor. Era para... Deus esperava que, através da morte de Jesus, nós pudéssemos dar uma grande resposta para Ele. Uma resposta de santidade, uma resposta de amor, uma resposta de dizer, o pecado aqui não. Mas o que foi que o homem fez? Justamente respondeu com ingratidão, porque foi isso que ele falou. Eis quanta ingratidão. Aí ele coloca um detalhe a mais. Primeiro ele fala, eis o coração que tanto amou e que passou por essa fase de ingratidão por parte da humanidade. Aí ele coloca o detalhe aqui, principalmente pelos meus consagrados. Jesus ele poderia esperar tudo dos ateus, dos materialistas, daqueles realmente que não querem saber de Deus, a ingratidão. E sofrer por isso, por não reconhecer o grande amor dele para conosco. Mas ele entra nesse detalhe. Justamente aqueles que deveriam reparar tanta ingratidão, são justamente eles que fazem mais ainda, porque fazem sabendo. E aqui nós podemos colocar, né, os religiosos, as religiosas, os missionários, as missionárias. Se consagram a Deus para viver numa vida de pecado, de ingratidão. Imagina que quando Jesus aparece para Santa Margarida Maria Alacoque, é ali no século XVII. É o período ali que o Renascimento está surgindo. Então, os homens começam a se achar os tais. E eles se colocam numa atitude de que Deus está de lado. Porque agora o homem começa a ter o conhecimento, eles começam a saber das coisas. Vejam só, os religiosos da Idade Média faziam sacrifício, buscavam santidade, penitência, se confessavam. Os sacerdotes sofriam com as ingratidões da humanidade, desejo de salvar almas, eles iam para lugares mesmo para dar a vida e morrer. Eles defendiam a igreja de todas as formas que eram preciso. E você vê que quantos santos a Idade Média nos deu. É só olhar. É tudo ali, olha. Na Idade Média, a maioria dos santos. Quando entra o iluminismo, e os homens começam a se achar os melhores, o Renascimento, aí os homens que tinham um olhar para Deus, começam a ter um olhar para si.
E aí começam as ingratidões. E aí, repito, o que Jesus revela para Santa Margarida Maria Alacoque não é novidade, isso aqui já está na Sagrada Escritura, tudo. Ele só vem confirmar como está a humanidade. E aí ele vai mostrando, né, a ingratidão dos sacerdotes. Quando eu falar dos sacerdotes, é todo mundo, mas em especial os sacerdotes e os consagrados. E o que foi que começou a acontecer? Olha só como é que o pecado vai entrando. Eu não estou dizendo que de lá para cá não surgiram sacerdotes santos que surgiram, e não estou dizendo também que hoje não tenham padres santos, sacerdotes santos. Tem muitos sacerdotes santos que vocês sabem por aí. Agora eu quero dizer para vocês que eu não estou incluído dentro dos santos, não. Eu estou incluído dentro dos pecadores mesmo. Então hoje é dia de rezar pelos padres. Então, o que eu for falando agora não é para vocês ficarem, eu confirmo, o padre e tal, não, é para você rezar, porque quem é você para ficar falando mal de padre? Eu me lembro lá que na vida do Padre Pio, né, quando aquele um homem lá vai contar para ele os pecados do bispo, Padre Pio dá uma nele. Saia daqui, quem é você para falar mal do bispo? Dizendo que o bispo está vivendo como... Quem é? Mas o Padre Pio sabia que o bispo estava vivendo mesmo. Mas quem é você para ficar falando? O que a igreja quer é que vocês rezem por nós, para que nós sejamos realmente essa luz que ilumina. Essa luz que faz vocês desejarem o céu, desejarem a eternidade. De olhar para nós e dizer, assim que eu quero. Que fogo que abrasa o coração daquele padre é o mesmo fogo que abrasa o coração de Jesus. E os homens foram, os sacerdotes, os religiosos, as religiosas, passaram a gostar do mundo. Era para fugir do mundo e passaram a gostar do mundo. E aí começou, né? Padres que deixaram de se confessar. Quantos sacerdotes que têm anos que não se confessam mais. Sacerdotes que largaram a direção espiritual, porque nós precisamos ser dirigidos, e largaram a direção espiritual. Largando a confissão e a direção espiritual, o mundo entra. Aí nós vamos vendo os escândalos. Vamos dizer assim, coisas que aconteciam no escondimento, passou a ser mostrado, mas ser mostrado não por pessoas, mas pelos próprios padres. Por exemplo, é inadmissível um padre num bar tomando cachaça, bebendo. Não tem tempo para atender a confissão, não tem tempo para celebrar a missa, não tem tempo para atender as pessoas, mas tem tempo para ir para o bar, tomar cachaça, dançar lambada e samba. E aí a gente vê, né, lá no Vaticano, no coração da igreja. Como é que nós poderíamos esperar que de lá ia sair um sacerdote se declarando homossexual e dizendo para todo mundo que ele é homossexual? Olha que vantagem, que coisa bonita. Em vez de mostrar, pelo menos tentar mostrar que é santo, se declara homossexual para todo mundo. E aí, padres que vão casando, fiquei escandalizado quando eu vi um padre e ele larga o sacerdócio. E nas redes sociais fica contando vantagem agora que achou a mulher da vida dele. Pode uma coisa dessa? Trocou o amor divino pelo amor humano. E dizendo, eu larguei o sacerdócio por amor. Amor a uma mulher. E isso se coloca nas redes sociais, nos youtubers da vida, como se fosse uma grande vantagem. Encontrei a amada da minha vida.
deixou o amado coração de Jesus, que o chamou para ser sacerdote, para oferecer sacrifício pela salvação das pessoas, das almas, para celebrar a missa, atender confissões, e agora se apresenta contando vantagem, dizendo: eu larguei meu sacerdócio porque eu encontrei a amada. Meu Deus do céu! Eu penso que todo mundo tem direito a fazer o que quiser da tua vida. Mas por que não foi lá para o centro da Amazônia, lá no meio dos matos, para viver com essa mulher? Escondido por lá. E vai para a mídia para mostrar. Agora imagina, né? Que confusão causada no coração dos fiéis. Mas tem outros que acharam como vantagem, dizendo: nossa, que bonito, olha que bonito. O inferno achou bonito, o céu não. Porque isso não é testemunho a dar. E mais uma vez eu digo, eu não estou falando isso porque eu sou santo, não. Estou falando porque eu sou pior do que esses padres aí. Eu sou pior, por isso rezem por mim. Pelo amor de Deus. Para que pelo menos eu morra santamente. Porque é uma vergonha ter que estar falando uma coisa dessa. Aí aparece também outro sacerdote celebrando a missa de 2 homens, né? E usando o rito do matrimônio. E lá e dizendo assim: o senhor bispo, eu sei que não vai gostar, segunda-feira eu vou levar uma chamada dele. E ali dizendo, aí deu as costas. Eu estou falando isso porque está na internet. É por isso que eu estou falando. Aí ele dá as costas assim e diz assim: pode se beijarem aí. Mas que sem vergonhice. Em vez de levar para o céu, está levando para o inferno. Porque nós fomos ordenados para levar vocês para o céu, e nós também. Hoje, há uma inversão de valores. Em vez de levar para o céu, leva para o inferno. Primeiro, não acredita. Nós, sacerdotes, estou incluído, está vendo que eu estou falando eu também? Nós, sacerdotes, não acreditamos mais no céu, e muito menos no inferno, que nada. Então, se não tem céu e não tem inferno, façamos da nossa vida um inferno mesmo, né? Pode uma coisa dessa? Então, quando Jesus, ele aparece com o coração dele transpassado pela lança, mostrando o fogo dele de amor, e com aquela coroa de espinho dizendo para ela: eis o coração que tanto vos amou, mas só recebe ingratidão, e ainda mais por parte dos meus consagrados. É isso que Jesus está dizendo. E eu não estou falando aqui novidade porque vocês veem, né? Eu só estou falando porque vocês veem e vocês sabem. Mas não estou falando aqui para vocês odiarem os padres, eu estou falando para vocês amarem mais a nós e rezar por nós, para ver se a gente cria um mínimo de vergonha na cara e façamos aquilo que é próprio nosso. Vida santa, de sacrifício, preocupação pela salvação das almas, celebração do santo sacrifício, de dar bom testemunho. De vocês encontrarem nós rezando, preocupado com vocês. Não essa preocupação exagerada, né? Hoje, nós, padres, estou me incluindo, está vendo? Para não dizer que eu sou melhor do que os outros, eu estou dentro, por isso rezem por mim. Aí, padres preocupados com a estética, né? Fazendo sobrancelha, musculosos, com as suas roupas para mostrar que é tudo forte. Eu vou falar para vocês qual foi a maquiagem de Cristo. Vocês já viram a maquiagem de Cristo? Uma coroa de espinhos na cabeça. Marcas de cicatrizes
no rosto e no corpo da flagelação. Cuspe na cara. Sem roupa. Humilhado. Por amor a nós. Essa é a maquiagem de Cristo. É assim que Jesus se apresenta. Olhe para a cruz que você vai ver, nós vamos ver como é que Jesus se apresenta. Agora, nós, sacerdotes, que representamos o Cristo, que somos a pessoa de Cristo, nós estamos nos aparecendo agora maquiadinho, bonitinho, tudo bombado. E me desculpe, a mulherada está gostando, viu? Porque a mulherada está achando os padres tão bonitinhos que estão se apaixonando por eles. Tanto bonitinho. Tem cabimento um padre ir lá na manicure para fazer unha? Pelo amor... Ah, se meu pai visse eu fazendo isso. Isso é coisa de homem. Não é coisa de homem, pelo amor de Deus. Vamos ser homens, né? Repito, não estou falando isso para esse cara amargurado, mas estou falando que vocês sabem, para entender por que hoje está pedindo pela santificação dos padres. Que tem muitos padres santos, mas eu não estou no dos santos, eu estou incluído nesse. Rezem por mim. Hoje é dia de rezar pelos padres. A mensagem que vocês devem rezar para os padres é essa: Padre, estou rezando pela sua santificação. Eu quero que você seja santo. Manda assim. Fica mandando mentira, não. Ai, pai, gostando do Senhor. Ai, nós não precisamos disso. Hoje, Padre, no dia do Sagrado Coração de Jesus, estou rezando pela sua santificação. Eu quero, Padre, que o Senhor morra, entregue a sua vida santo para ir para o céu. É isso que tem que falar. Só para completar, se vocês puderem, leiam, quando vocês puderem, né, uma encíclica do Papa Pio XII chamada Auri et Aqua, que fala, é uma encíclica que foi escrita para os fiéis, falando do Sagrado Coração de Jesus. Aí tem um momento que o Papa Pio XII ele diz assim: eu não quero que vocês fiquem perdidos apenas em devoçõezinhas. Ele não usa essa expressão, mas é só para dizer o que quer dizer. Não é que ele esteja negando as devoções. Não deixem de fazer as devoções, mas a devoção principal do Sagrado Coração de Jesus é de rezar pelas ingratidões da humanidade. E agora, com Santa Margarida Maria Alacoque, ele completa, dizendo, né, principalmente os consagrados. Eu termino com essa pergunta, ainda mais que o Evangelho diz: vinde a mim, né? Vinde a mim vós, que estáis com peso. Isso aqui, o peso é o pecado. Vinde a mim vós que estão com esses pecados, e venham para eu tirar. Então eu termino dizendo assim: e aí? Meu irmão sacerdote, nós estamos vivendo uma vida santa, meu irmão. Nós iremos pagar diante de Deus se muitas almas forem para o inferno por nossa culpa. E aí, consagrados e consagradas, religiosos e religiosas, a sua vida é santa. Você realmente está cooperando com a sua vida para que as pessoas se salvem ou para que as pessoas se percam? Porque hoje a moda é essa, não é bem assim. Você é um exagerado. Não é bem assim. Ó Virgem Maria, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de viver,
porque a Virgem Maria há de me valer. Em pecado mortal não hei de morrer, né? Porque a Virgem Maria há de me valer. Valei-me, Virgem Maria. Sagrado coração de Jesus, tende piedade de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.